Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Hoje nós vamos falar sobre classificação do sujeito, tá? Vamos entender quais são os tipos de sujeito que nós podemos encontrar numa frase e, enfim, entender tudo sobre o sujeito. Vamos lá. Bom, classificação do sujeito. O sujeito das orações da língua portuguesa pode ser determinado ou indeterminado. Existem ainda as orações sem sujeito. Sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Então, aquele que fica claro, né, que você leu, você reconhece quem é o sujeito da frase, esse é o sujeito determinado, né? Mas ele ainda subdivide-se, né? Nós temos, não seria tão simples assim, determinado e indeterminado, né? Nós temos subdivisões, né, que vão classificar esse sujeito determinado. Vamos lá. Simples, né? Apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Por exemplo, a rua estava deserta, né? No caso, a rua, obviamente, é o nosso sujeito. Muito simples, a frase mais fácil, né, da gente entender. Ok. Observação. Não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular. Diz-se que sujeito simples é quando o verbo da oração se refere apenas a um elemento, seja ele um substantivo singular ou plural, um pronome, um numeral ou uma oração subjetiva. Então, gente, vamos ficar ligadinhos nisso, né? Isso é um erro muito comum. Por exemplo, se a gente tiver os pássaros estavam cantando, né? A gente tem um sujeito simples, né? Determinado simples. O que muda é apenas que está no plural, né? Não é um sujeito composto porque é mais de um, ok? A gente tem um núcleo, isso que é importante, né? O sujeito composto ele vai ter mais de um núcleo. A gente vai ver isso melhor depois. Mas, né? O sujeito simples ele pode ser no singular, no plural, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral ou uma oração subjetiva, né? Que é uma oração que está fazendo ali as vezes de sujeito, por isso que a gente chama ela de subjetiva, tá? Nós temos alguns casos aí nas subordinadas, né? Que são subordinadas subjetivas, a gente até já trabalhou algumas, tá? Então, bem, vamos ficar atentos a isso, né? O sujeito simples pode estar no plural, sim. Por exemplo, os meninos estão gripados, né? Então, nós temos aqui os meninos. Meninos é plural, mas o nosso sujeito continua sendo simples. Olha, o verbo tem apenas um referente, ok? Os meninos. Ó, aqui nós temos um pronome, tá? Todos. Todos cantaram durante o passeio. Então, todos. Quem cantaram? Todos. Esse é o nosso sujeito. Ok? Então, mesmo que seja simples, pode ser sim plural. Agora sim, nós temos o sujeito determinado composto, né? Apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Então, são dois núcleos, mas o verbo continua sendo um só. Então, olha só, tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Nós temos um núcleo, um núcleo, dois, né? São é o nosso verbo. Quem são ótimos exercícios? Quais são ótimos exercícios? Tênis e natação, né? São dois núcleos. Por que a gente percebe isso? Tem um ezinho ligando. A gente poderia ter vírgula, né? Por exemplo, Ana, Maria e Clara são bonitas, por exemplo, né? Então, o núcleo composto ele vai ser dividido. Aqui, se a gente quisesse fazer um
um núcleo só, a gente poderia dizer, né? Não iria cobrir de qualquer jeito a informação, não ia resolver o problema. Mas a gente poderia dizer, né? Esportes aquáticos são ótimos exercícios físicos. Ou esportes de quadra são ótimos exercícios físicos, né? Mas aí a gente teria que se referir a apenas um deles, porque na verdade eles são esportes completamente diferentes, né? Tênis e natação. Então, não daria pra gente fazer essa coisa de unir assim num pacote só, né? Bom, nós temos o sujeito implícito também. Mas perceba, há uma diferença entre implícito e indeterminado, ok? O implícito ainda está dentro dos determinados, né? Vamos explicar isso. Olha, ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado, né? Então, ele não é indeterminado, a gente consegue, né, identificar qual é esse sujeito. Por exemplo, dispensamos todos os funcionários, né? Você sabe muito bem como identificar esse sujeito, não sabe? Você sabe. Olha, dispensamos, né? Como que a gente pode? Quem dispensamos, né? Esse mos, a designação, né, verbal dele, está referente à primeira pessoa do plural. Que é quem? Somos nós, né? Nós somos a primeira pessoa do plural. Então, nós, quando a gente fala isso, a gente vê aqui, ó, tem um nós, que está implícito aqui, tá? Porque a gente não precisa dizer, né? Não precisa escrever. A designação verbal, ela permite que a gente diga, né? Fui ao supermercado, sem dizer o eu, ok? E a pessoa que vai ouvir vai entender perfeitamente, a pessoa que vai ler vai entender perfeitamente, ok? Então, o implícito, né, ele é determinável, é possível determinar esse sujeito, mesmo que ele esteja escondidinho ali, ok, gente? Ele está só escondido, mas ele existe. Então, olha, nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicado pela desinência verbal mos, né? Que é relativa a nós. O sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, né? Que é o nome que a gente já usou aqui. Se você assistiu alguma outra aula que eu falo de sujeito, né? O nome que eu costumo utilizar é sujeito elíptico, né? Por quê? Lembra o que é elipse? Elipse é quando tem alguma coisa que é suprimida do seu texto, mas a ideia, né, continua ali. A elipse ela acontece quando pode acontecer, tá, gente? A elipse ela tem que deixar a marca de que aquilo que você tirou do texto permanece ali, apesar de não estar mais ali, tá apenas oculto, tá escondido. É só uma cortina de fumaça, mas na verdade tá ali, tá? Também pode ser chamado de subentendido ou desinencial. Por que subentendido, né? Vocês sabem o que significa a palavra subentendido, não sabe? É aquilo que, pô, você deixa no ar, tá subentendido. Tá subentendido na sua, né? Às vezes você conversa com aquele seu amigo e você deixa só no olhar subentendido, olha, que tá ali no entendimento, tá pertinho de entender, você sabe o que é. Então, só com o olhar tá subentendido o que vocês estão falando um pro outro, tá? Então, subentendido é aquilo que está ali, muito próximo da nossa compreensão, que é fácil de acessar, né? Já tá, ó, nosso subconsciente, nosso inconsciente, na verdade, já acessou, né? E desinencial, ele pode ser chamado também porque a gente percebe a existência desse sujeito a partir da desinência verbal, né? Então, no caso aqui é o mos, né? Se eu falasse dispensei, né, o ei ia entregar que eu tô falando de mim mesma, que eu tô falando na primeira pessoa do singular, eu. E assim sucessivamente, né? Mas olha só, antigamente era denominado sujeito oculto. Talvez, dependendo da sua idade, na escola você ouviu falar de sujeito oculto. Na minha escola eu ouvi. Talvez em algum livro didático você ainda ache isso. Então não tenha dúvida, se você achar algum desses outros nomes, no Enem, por exemplo, né?
Se aparecer lá sujeito implícito, você já sabe qual é. Oculto, elíptico, subentendido, desinencial, é tudo a mesma coisa, não tenha dúvida, ok? Agora sim, sujeito indeterminado. Aqui não tem conversa, aqui não tem designação, não tem desinencial, não tem oculto, não tem nada. Ele não é determinável, a gente não consegue, tá? Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo, né? Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Vamos lá. Como que a gente vai indeterminar, gente? Com o verbo na terceira pessoa do plural. Esse daí é o clássico, quando você não quer assumir culpa, quando você quer jogar culpa nos outros, você fala assim, ih, fizeram uma coisa ali que eu não sei não sei quem fez não, hein, fizeram. Ah, não sei quem deixaram o seu cachorro sair, não sei quem foi não. Né? Então, aquilo que você não quer falar quem, você não quer ser o dedo duro, o X9 que aponta, aí você fala só assim, terceira pessoa do plural, fizeram, comeram seu pedaço de bola, hein? Sei quem foi não. Então, você deixa o sujeito indeterminado, né? Não tem como, o pobre da pessoa que perdeu o pedaço de bolo, que estava na geladeira, guardadinho de chocolate, perdeu e nunca vai saber quem foi, né? Porque nunca aparece, é um sujeito indeterminado mesmo. Nunca aparece o sujeito que fez uma ação dessa. Enfim, o verbo é colocado na terceira pessoa do plural sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Vamos lá. Então, né, não tem um exemplo aqui logo de cara, vamos lá. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido pelo pronome se, né? O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Já ouviram falar disso? Provavelmente, né? O que a gente fala da partícula se, que é uma partícula apassivadora, ela pode ser também partícula reflexiva, ela pode ser uma partícula de indeterminação do sujeito, porque ela tem todos esses predicados sobre ela mesma, né? Ela faz... A partícula C é pequenininha, mas ela faz a grande diferença na língua portuguesa, né? Então, o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Então, essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto. Verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. Então, essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, né? Então, pode ser verbos intransitivos, transitivos, indiretos e de ligação. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular, tá? Então, ocorre com verbos que não apresentam complemento e o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Exemplos, né? Vive-se melhor no campo. Esse tipo de construção, gente, fica um pouco assim, com uma cara de uma verdade absoluta. Vamos dizer assim, né? Quando você diz vive-se melhor no campo, vive-se melhor na cidade, você diz como se fosse um saber popular, né? Você diz como se fosse um conhecimento amplo e geral que não diz respeito muito bem a quem, como se a frase não fosse sua, sabe como? Vive-se melhor, você não sabe muito bem quem disse, quem acha isso, ou quem vive, né? Fica uma coisa geral, como se fosse um saber mesmo, um saber oculto de alguma coisa. Vive-se melhor no campo, vive-se melhor na cidade, né? Ou pode aparecer também com precisa-se de técnicos em informática, né? Quando você vai anunciar algo, aluga-se uma casa, né? Aluga-se uma casa, vende-se esse carro, né? Então, são verbos que eles não têm, né? Eles não têm sujeito. Então, olha só.
Aqui nós temos vive-se com um objeto, com um verbo intransitivo, tá? Vive-se melhor no campo. Precisa-se de técnicos, né? Então, olha só, ele não vai ocorrer com verbos transitivos diretos, né? Só com, a gente já viu aqui, com verbos intransitivos, transitivos indireto e de ligação. Então, transitivo indireto, porque quem precisa de, né? Precisa de técnicos. Então, os técnicos são objeto direto, indireto, né? No casamento, sempre se fica nervoso, né? Verbo de ligação aqui, ó, o modo que fica, né? Sempre se fica. Né? E aqui é o predicativo do sujeito, que é um sujeito inexistente, mas ele pode ter predicativo, tá, gente? Nervoso. Sempre se fica nervoso. Vamos lá, agora entendendo a partícula C, né? As construções em que ocorre a partícula C podem apresentar algumas dificuldades quanto à classificação do sujeito. Deixa eu só separar essa partícula C aqui, tá tão no meio assim, perdida. Então, elas podem apresentar algumas dificuldades quanto à classificação do sujeito. Você pode ter alguma dificuldade, né, de entender como essa partículazinha tão complexa, né, funciona, porque ela realmente tem muitos papéis. Veja, aprovou-se o novo candidato. Então, aqui, ó, o novo candidato é sujeito, né? Aprovou-se, a gente não sabe quem aprovou, uma instituição, né? A gente vai perceber que esse sujeito indeterminado também vai falar em nome de instituições, né, gente? Quando toda situação que alguém não puder dizer, né, eu fiz, que se fale de forma geral, né, em nome de várias pessoas de uma mesma instituição, do governo, da saúde, né, a gente vai perceber a utilização desse sujeito indeterminado, tá? Aprovaram-se os novos candidatos, né? Então, e olha só que coisa, né, gente? Aqui vai concordar com o sujeito, vai concordar com o objeto, com o sujeito, desculpe. Vai concordar com o sujeito, né? Aprovou-se o novo candidato, aprovaram-se o novo candidato, tá? Neste caso, o C é uma partícula apassivadora. Então, nós temos aqui o sujeito paciente. Quando eu falei, né, eu falei errado, desculpem. Quando eu quis dizer aqui que não sabemos quem é o sujeito, nós não sabemos quem é o agente da passiva. Ele não está especificado nesse caso, ok? O mais importante aqui nós temos é o sujeito, que é o sujeito paciente. Eles foram aprovados, ok? Então, neste caso, o C é uma partícula apassivadora e o verbo está na voz passiva sintética, concordando com o sujeito, como nós já vimos. Observe a transformação das frases para a voz passiva analítica. O novo candidato foi aprovado, né? Os novos candidatos foram aprovados, né? Então fica ainda mais indeterminado, né? A voz analítica, a voz sintética, né? Ela sempre está relacionada à partícula C, tá, gente? Como a gente já viu, a voz passiva, né, sintética, ela só se faz com essa partícula C. A analítica não. A analítica não precisa disso. O novo candidato foi aprovado. Os novos candidatos foram aprovados. Agora, outro exemplo, né? Precisa-se de professor. Precisa-se de professores. Então, neste caso, nós temos sujeito indeterminado, olha só. Né? Diferente desse caso aqui, número 1, que nós temos o sujeito, né? Nesse outro caso aqui, a gente não sabe quem precisa. Essa partícula, né, é o índice de indeterminação do sujeito, tá? No outro caso, era a partícula apassivadora, né? A gente sabe que a partícula C, ela tem essas milhares de funções, tá?
Então, nesse caso, índice de indeterminação do sujeito, porque nós não sabemos quem é o sujeito, ok? Quem procura, né? A gente não sabe. Neste outro caso, o C é índice de indeterminação do sujeito e o verbo está na voz ativa. Nessas construções, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Bom, com o verbo no infinitivo, pessoal, então, peraí, a gente dá um salto, vamos explicar. A gente tem um parênteses aqui para a gente entender essa partícula C, né? Ó, entendendo a partícula C, que é muito importante nesse caso de sujeito indeterminado, né? Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido pelo pronome C. Então, nós vimos esse setor, né? Desse caso, como acontece o verbo indeterminado, como acontece o sujeito indeterminado? Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular e com o verbo no infinitivo impessoal. Também acontece o sujeito indeterminado. Vamos ver. Era penoso estudar todo aquele conteúdo, né? Então, olha só. Nós temos o verbo no infinitivo impessoal. Era penoso estudar, né? Então, o que era penoso? Era estudar. Esse é o sujeito. Seria, né? A gente não tem um sujeito, uma pessoa. O sujeito é um verbo no infinitivo impessoal. Olha, é triste assistir a essas cenas tão trágicas. O que é triste? Assistir. Então, esse seria o nosso sujeito. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos explícitos em orações anteriores ou posteriores, o sujeito é determinado. Por exemplo, Felipe e Marcos foram à feira, compraram muitas verduras. Nesse caso, o sujeito de compraram é eles, Felipe e Marcos. Ocorre o sujeito elíptico, né? Então, nesse caso aqui, olha, terceira pessoa do plural, compraram. Opa! Né? A gente subentende que é eles, ok? Eles compraram. E esse eles se referem a quem? Aos sujeitos da primeira oração, Felipe e Marcos. É um sujeito composto e determinado. Nesse caso aqui, na segunda oração, nós temos um sujeito elíptico, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.